A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Dando sequência aí às nossas aulas referente às epístolas paulinas, hoje, então, falaremos sobre a segunda epístola a Timóteo, dentro do nosso curso de teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, aqui na nossa extensão da querida Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por mais esta oportunidade de conhecimento. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos aproveitar cada segundo, mas que, acima de tudo, Pai, possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Por isso, Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, porque o que fazemos e o que buscamos é para a honra e glória do Senhor. Nessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela se dá depois de Paulo ter deixado Tito em Creta, e Paulo então navega rumo ao norte com a intenção de chegar até Nicópolis, passando por Troade e também passando pela Macedônia. Esses relatos a gente pode acompanhar em Tito, no capítulo 3, versículo 12. Trófimo, seu companheiro, havia adoecido durante a viagem e, portanto, havia ficado em Mileto, conforme aí é relatado em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 20. Paulo, então, navegando para Troade, permaneceu na casa de um homem chamado Carpo. Naquele tempo, como todos devem ter o conhecimento, se levantou uma grande perseguição contra os cristãos. Essa perseguição era instigada pelo imperador Nero, Nero que se levantou contra os cristãos porque ele havia acusado os cristãos de terem incendiado Roma. Paulo, então, reconhecidamente naquela época como o chefe, vamos dizer assim, como o mentor e o grande desenvolvedor do cristianismo e dos cristãos, foi preso. Provavelmente ele foi preso em Troade. E, ao que parece, aí a sua prisão deve ter sido tão repentina que algumas coisas que lhe pertenciam, alguns pertences de Paulo acabaram ficando aí na casa de Carpo, conforme a gente vê relatado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Ao chegar em Roma, o apóstolo foi encarcerado, sendo esta pela segunda vez, na capital do Império Romano, sabendo-se que o seu martírio já se aproximava. Paulo então teve essa visão, sentiu. Então ele escreve essa última carta para Timóteo. Ele roga para que Timóteo o visitasse. Paulo necessitava muito do seu filho na fé, porque os demais da Ásia, que devia apoiá-lo, abandonaram. Parece que por mais que seja evidente e que muitas vezes a gente nem quer entender ou ver ou perceber, a gente precisa e a gente quer aquelas pessoas que nos apoiam e que a gente confia por perto da gente ao se recair algo sobre a gente, algo ruim ou mal. Paulo havia sentido essa pressão e ele rogava a presença então de Timóteo para que o visitasse. Isso parece que acontece até os dias atuais,
esse sentimento de abandono no momento em que a gente mais precisa. Por causa da sua recente perseguição, a maioria dos cristãos temia mostrar-se seu amigo, né? Sabendo que a timidez de Timóteo poderia fazer com que evitasse o risco da perseguição causada por uma visita, né, por uma eventual visita para Paulo em Roma, Paulo então aconselha para que não temesse a perseguição, nem se envergonhasse dele, mas que fosse valente em seu testemunho e que sofresse as dificuldades como foi, e sofresse as maldades e as agrúrias, mas como um fiel soldado de Jesus Cristo. Admoestou e também aconselhou a respeito da sua atitude para com os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Muito interessante que Paulo aconselha então, né? E geralmente é isso que acontece. Mas em muitas situações, às vezes, é preciso ser valente para dar testemunho e para ficar do lado de algumas pessoas perseguida, mal entendida, né, e que passa por dificuldades. A reflexão é poderosa. A data, né, dessa segunda epístola é por volta do ano de 67 depois de Cristo. Ela foi escrita pouco antes do martírio de Paulo em Roma. O tema principal é a lealdade ao Senhor e a verdade em vista da perseguição e da apostasia. Mudando aqui, o propósito dessa carta é encorajar Timóteo a cumprir o seu ministério, apesar das adversidades, adverti-lo acerca da apostasia, né, das falsas doutrinas, pedi a Timóteo para que levasse alguns dos seus pertences. Então, provavelmente por causa da sua prisão repentina, deve ter ficado seus pertences, a qual ele pede para quem e para alguém de confiança para que pegasse da casa de Carpo, onde ele havia se hospedado em Troade, para que levasse os seus pertences. E o esboço dessa carta, então, traz a introdução do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, as exortações em vista do sofrimento e perseguições futuras, né, do capítulo 1, versículo 6, e no capítulo 2, no versículo 13, as exortações em vista da apostasia atual, capítulo 2, do 14 ao 26, exortações em vista da apostasia futura, capítulo 3, de 1 a 4, e as conclusões no capítulo 4, versículo 9 ao 22. Então esse é o esboço da segunda carta a Timóteo. O sumário do livro da segunda Timóteo traz a introdução. Na introdução temos a saudação, a exortação à intensidade no ministério, né, em contraposição ao pendor e à timidez que Timóteo revelava, a exortação à ortodoxia, né, em contraposição a ensinos e práticas falsas, e a conclusão, que é o pedido sobre a vinda imediata de Timóteo, notícia sobre o julgamento de Paulo
e as saudações, com outro apelo sobre a vinda de Timóteo e uma bênção final. Então, esse é a composição do livro, né, da segunda epístola a Timóteo, que Paulo escreve. E essas são, portanto, aquilo que nós tínhamos preparado segundo o nosso livro de teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e que Ele nos conceda a oportunidade de uma próxima aula. Fiquem todos na paz e até a próxima. Amém.